Olá, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar, é sempre com muita alegria que nós chegamos até você. E hoje o nosso convidado é o professor Severino Celestino, ele está aqui conosco para nos contar um pouco mais sobre esse documentário que logo mais, daqui a um tempinho, você vai poder assistir pelos cinemas, o documentário Nos Passos do Mestre. Vamos falar um pouquinho ou muito sobre esse mestre maior que é Jesus e que enleva o nosso coração, acalma a nossa mente, enfim, faz um bem muito grande para todos nós falarmos desse mestre que é Jesus. Bom, professor Celestino, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui comigo, primeira vez, né? Muito Primeira bom. vez no Repensar, Marisa, e eu estou muito feliz de poder conversarmos sobre um ser tão importante, que é Jesus. Primeiramente, minha saudação aos seus queridos telespectadores, que com certeza são fiéis ao seu programa, que é um programa que convida as pessoas realmente à reflexão. E esse tem sido o nosso objetivo há 51 anos, que eu estudo o Evangelho e a Bíblia há 51 anos. Pois é. Sou quase ex-padre, fiz curso no seminário arquidiocesano da Paraíba, e depois de já ter feito exegese, já ter feito hermenêutica, já ter feito tudo aquilo de estudos na visão católica, eu fui chamado pela minha mediunidade para a doutrina espírita, e aí eu fui conhecer um Jesus realmente na forma que a doutrina se nos apresenta, cristalino, puro, pacífico, amoroso, dócil, fraternal, e continuo apaixonado por ele. Pois é, isso é bom, né? Eu acho que isso é uma coisa... Eu sempre digo que quando você está numa situação de dificuldade e você se remete a Jesus, parece que aquilo acalma, né? Com certeza. Abranda. E ao mesmo tempo, quando você está muito feliz, parece que a sua felicidade aumenta. Então é sempre muito bom, né, nos ligarmos a Jesus, pensar em Jesus, falar de Jesus, é sempre muito bom. Bom, então esse documentário deve ter sido extraordinário, porque vocês percorreram os passos de Jesus, é isso? O caminho de Jesus? Eu já percorri, comecei em 2000 e já percorri umas 8 vezes. Maravilha. Na verdade, sempre buscando a essência da sua mensagem, arqueologia histórico-geográfica, e repassar por onde Jesus repassou é um renovar espiritual. Porque na nossa condição de ter um pouco mais de sensibilidade, a gente recebe coisas assim indescritíveis, maravilhosas. Então você consegue extrair mensagens ou fatos ou situações que ainda a literatura não mostrou, é isso? Sim, sim, perfeitamente. Tanto nos caminhos de Jesus como nos caminhos de Paulo, de João e Maria, que nós fizemos também, que na parte vamos dizer assim, do período apostolar, quer dizer, a era apostólica. Mas Jesus como fonte, como raiz, cada coisa assim que a gente encontra, que às vezes eu não descrevo, mas eu guardo com muita, eu diria assim, muito carinho no meu coração, porque eu sei que vem dele. E tudo que vem de Jesus é sempre muito bom. Então, é uma sensação que até não dá acho que para definir, para explicar, né? É assim uma espécie de eu sinto, mas não sei dizer. Está entendendo? Se a gente isso fosse, muito bom, né? Mas é um sinto, mas não sei dizer, que reconforta. Tá certo? A nossa alma, o nosso espírito fica muito reconfortado. E as pessoas que sempre estão conosco, porque eu já lancei 2 obras praticamente, o Evangelho Cristiano Primitivo, que é em cima exatamente dos grandes encontros de Jesus, lá na Galiléia e na Judéia, e esses encontros eu presencio e aí eu retransmito da forma como eu entendo, com base no texto original, com base nas pesquisas judaicas, porque as pessoas se esquecem que Jesus nasceu, viveu e morreu como judeu. Ele utilizava a bela filosofia do judaísmo para aplicar nos seus ensinamentos. Pois é, eu acho que isso é uma comprovação de que não precisa de título religioso, né? De fundar essa ou aquela seita. Eu acho que a lei do amor, ela está em todas, né? Em todas. Na verdade, Jesus conquistou a Palestina, de Eilat à Alta Galileia, na paz. Não agrediu ninguém, não derramou uma gota de sangue, a não ser o próprio sangue, mas deixou uma mensagem maravilhosa de conforto, de consolo,
um Jesus puro e cristalino. É esse que eu sempre busco e que sempre tentei reencontrar na minha vida. E que hoje, eu acho que hoje, nesse período que nós estamos vivendo, né, Celestino, eu acho que é um momento assim, oportuno para nós aplicarmos aquilo que Jesus nos ensinou e nos deixou, porque até então nós estamos meio devagar nessa aplicação desses ensinamentos. Com não é certeza. Existe uma palavra no judaísmo, que é shalom, que o judeu, até quando atende telefone, ele não diz alô, Isso, ele diz shalom. E Jesus deixou aquela colocação para os discípulos, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E a palavra shalom dá em nós, transmite para a gente uma paz. É como se fosse, parodiando os hindus, um mantra. Sim. Porque o nome Shalom, olha, ele começa forte e termina suave. Então, se você começar a repetir Shalom, 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 é capaz daqui a pouco você estar adormecido, que se relaxa tanto, você se sente tão bem, tão interiorizado na tua paz que Jesus faz ressurgir dentro de você, que você realmente acaba envolvido por aquela paz que ele nos deixou há 2000 anos e que a gente tem pouco procurado, infelizmente. Então, eu acho que o ideal mesmo seria que nós conhecêssemos, como você fez. Você conheceu a parte do catolicismo. Como católico eu era um decorador. Isso, mas aprendeu. Aprendi, você claro. Hoje, as minhas raízes católicas eu não escondo em lugar nenhum. E tenho uma honra de ter sido católico. E aproveita isso no entendimento das como coisas, base, não é mesmo? Porque a minha teologia cristã, católica, apostólica romana, o seminário, não é porque eu não sou mais, mas foi a melhor casa cristã da minha vida. Foi onde eu recebi as maiores bênçãos das minhas raízes cristãs, do latim, do grego, do hebraico que eu fui buscar depois, mas eu devo aos meus reitores, ao meu diretor espiritual, que a igreja tem toda essa hierarquia. Eu diria assim, uma educação espiritual que foi importantíssima. É importante, né? Até mesmo, eu creio que se eu fosse um espírita, sem ter aquelas raízes, talvez hoje eu não unisse tão bem a primeira, a segunda e a terceira revelação nos estudos, nos discursos, nas conferências que eu faço. Eu acho que essa flexibilidade é importante na vida, né? Você precisa ter isso para... Com certeza. É tanto que hoje eu sou amigo de padres, pastores. O arcebispo da Paraíba, eu desfruto da amizade dele, ele prefaciou uma das nossas obras. Então, eu acho que eu me tornei espírita por causa de Allan Kardec, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele dizer que no ensino moral de Jesus é o ponto onde todas as crenças podem se encontrar. Pois é, isso é importantíssimo. E aí foi aí que eu digo, nossa, esse homem poderia dizer que era importante ser espírita, e ele não disse. Ele disse que era importante fazer o que Jesus fez, porque Jesus nunca pregou religião. Pois é. E que o amor realmente é o ponto de convergência entre qualquer corrente religiosa. Lá no nosso curso de Ciência das Religiões, na Universidade Federal da Paraíba, eu costumo dizer isso. Nós temos religiões diferentes, princípios, entendimentos diferentes, mas isso nunca deve ser motivo de que a gente não se ame e não se respeite. Muito bom. Nós vamos para um intervalo, mas voltamos falando o porquê desse documentário, tá certo? Com certeza. Já voltamos. Até já. Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando com o professor Severino Celestino o documentário Nos Passos do Mestre. Mas antes de nós retomarmos essa nossa conversa, falar de Jesus é sempre muito agradável, nós queremos convidar você a ser um divulgador da doutrina dos Espíritos. Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, e nos auxiliar a levar a lugares mais distantes, a pessoas que não têm como nós, a bênção do esclarecimento, do conhecimento, do consolo, pessoas que nem ouvem falar de Jesus e podem ser consoladas, podem ser felicitadas com esse ensinamento, com essa lembrança, enfim, com o esclarecimento. 0800 12 18 38. Você nos ajuda a chegar a esses lugares e fazer pessoas mais felizes. Agradecemos a sua colaboração.
Bom, eu não sei se eu chamo você de Celestino ou de Severino, tanto faz, né? Qualquer um dos dois me qualifica, não Então tem tá problema bom, nenhum, então tá fique à bom. vontade. Bom, como surgiu a ideia de fazer esse documentário? Foi sua ideia? Foi um conjunto de amigos que... Olha, na verdade, você sabe que nada é por acaso. Sim, sim. Eu ia a Israel, porque eu já tinha feito a primeira viagem com a minha esposa, meu filho mais velho, e eu ia em setembro de 2008 com o meu filho mais novo, que ele tinha terminado o mestrado aqui em São Paulo. Mas aconteceram coisas assim que de última hora a viagem foi cancelada, eu recebi o dinheiro de volta, fiquei contrariado. Aí eu vim a São Paulo, fui fazer uma entrevista com o Jeter, na Rádio Boa Nova, e havia já um movimento criado aqui, de um grupo, e a Israel, dirigido pelo Dr. Adão, e pela RW Turismo. Aí, no mesmo momento, eu vou a Campinas fazer um seminário no Centro Espírita Joana de Anjos, e lá eu conheço a Wanda e a Márcia, que são as diretoras da RW. Aí recebo o convite para irmos a Israel. Aí eu entendi porque eu não tinha ido em setembro. Pois é. Porque aí já estava RW Turismo, Rede Mundo Maior, André Marosso, Dr. Adão, eu, e já havia um projeto para se fazer, a iniciar esse documentário. É tanto que conosco viajaram Eduardo e Euclides como câmera, Eduardo dirigindo, Euclides, e nós fizemos do Egito até Alta Galileia, por onde passamos, fizemos muitas tomadas, cada um com histórias mais curiosas possíveis, e foi assim, a raiz de tudo isso começou aí. Depois o André foi sozinho, fez novas tomadas em locais que a gente nós não havíamos passado. E aí a coisa foi acontecendo, me mandaram um roteiro, o André me mandou o roteiro, eu corrigi, fui adequando aos textos originais e passaram por alguns crivos do próprio André e nosso. E o roteiro acabou ficando maravilhoso. Vim aqui a São Paulo, gravei 4 horas, depois o André foi a João Pessoa, gravou mais 4 horas, e ficamos com 22 horas de gravação, e acabou concentrando, resumindo, em 1 hora e 40 minutos. Então, você não foi a Roma, o André foi? Não, eu fui a Roma. Você também foi? Fui, nós fomos. Aonde André foi, que eu não fui, foi na antiga Nicéia, que hoje é Snik, que é uma cidade que fica perto de Constantinopla, antiga Constantinopla, atual Istambul. Foi o local que eu não fui. E André, eu pedi a ele para ele que fosse no alto do Monte Tabor, para fazer aquela tomada de Jericó. Certo. E aí essas duas partes, eu pedi a ele que fosse, porque nós não tínhamos imagem desses locais. Mas foi assim, as coisas foram acontecendo de tal forma que houve, assim, vamos dizer assim, uma conspiração para que tudo desse e saísse da melhor forma possível. Porque até patrocínio também deve ser muito difícil, né? Foi tudo muito, eu vejo muito da espiritualidade. E nós temos a oportunidade de, pela primeira vez, termos um documentário de alto nível, com uma visão judaico-cristã, baseada nos textos originais sobre o crivo da doutrina espírita. Porque você aprendeu o idioma hebraico que você aprendeu? Eu tenho proficiência na língua hebraica. Maravilha. Com certificado me dado pela Universidade de Israel. Porque aí você fez uma tradução... Eu traduzi, eu lancei um livro com tradução do Velho Testamento, fazendo uma análise das traduções bíblicas, traduzi o Gênesis todinho em parceria com um judeu lá de Israel. Vou sempre a Israel e lá eu só falo hebraico. Ai, que delícia, que maravilha, né? Eu não falo inglês lá, tenho muitos amigos em Israel. Então houve assim as coisas foram acontecendo sem eu saber o porquê. E acho que a culminância de todo esse nosso trabalho vem depois de 10 anos de apresentação de Abrindo a Bíblia na TV, 14 na Rádio Boa Nova, vem agora um documentário que vai trazer, sem impor, nós vamos expor um Jesus diferente, não diferente do que se conhece, mas com uma linguagem e com algumas atitudes assim que são muito mais aproximados, porque não há um crivo de uma tendência, de um Jesus que chicoteia, de um Jesus, que entendeu, agride, Maria né? Zilda? Mas um Jesus paz, um Jesus fraterno, dócil, amoroso, iluminado. Ele era, eu entendo que Jesus era
enérgico no sentido de correto? Ele dizia, seja o vosso falar, sim, não. Mas com brandura. Com brandura, sem absolutamente nenhum gesto agressivo. Às vezes, eu relembro as pessoas, nós que conhecemos independente de religião, quem conhece Mahatma Gandhi, sim, Buda, isso, Krishna, todas aquelas, né, aqueles personagens, aqueles espíritos elevados, conhece um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, nunca ouviu dizer que essas pessoas fossem agressivas. Pois é. E como é que Jesus, o nosso mentor maior, seria agressivo? O nosso modelo, né? Se ele é um modelo, como é que ele pode... Então, nas minhas humildes pesquisas e buscas, porque eu tenho um grande amigo em Israel, que eu chamo ele meu mestre, que ele é judeu, e quem conhece melhor Jesus é o judeu. Sim. O conteúdo que Jesus falava, a linguagem de Jesus é uma linguagem rabínica, tanto que Mateus apresenta ele como rabino, que ensinava sentado. Os outros ficavam em pé. Há um princípio da cultura judaica, da chamada aliá, que é a busca, a subida a Deus, que Jesus realizou todas. Só que ele colocava tudo aquilo, como ele diz, Mateus capítulo 5, versículo 17, 18 e 19, eu não vim destruir a Torá nem os profetas. Eu vim aperfeiçoar. Então ele pegava aquele Deus que as pessoas temiam e dizia, não é um Deus para se temer, é um Deus para se amar. Sede perfeito como perfeito é vosso Pai Celestial. Então ele trazia um Deus amor. E ele não só trazia, como praticava e agia como tal. Então esse documentário, a gente vai falar um pouquinho mais no próximo bloco. Esse comentário vem então nos aproximar um pouco mais de Jesus, porque isso também ainda é um tabu. Não só a nós espíritas, sim, mas nós convocamos a todos aqueles que assistirem que não vejam as traduções que nós trouxemos, que elas não nos afastam de Jesus. Elas nos aproximam de Jesus. Muito mais. Nos traz um Jesus muito mais perto do Jesus divulgado pelas religiões, pela teologia cristã. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com o professor Severino Celestino, estamos comentando Nos Passos do Mestre. É um documentário que logo mais estará aí nos cinemas e que acreditamos vai surpreender muitas pessoas pela qualidade e pelas mensagens que traz, esclarecimentos acerca dessa passagem de Jesus pela terra, que foi importantíssimo e que continua sendo, né, Severino? Porque ele é o nosso guia, é o nosso mestre. Na verdade, Jesus dá uma senha muito importante lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, quando ele se despede da missão cumprida, que ele diz, Pai, chegou a minha hora, honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Então, Jesus deixa para nós, como fala Emmanuel a Caminho da Luz, a informação de que ele assistiu à criação do nosso planeta junto com Deus para assumir o governo. Então, tudo é um projeto dele, desde as civilizações pré-bíblicas, babilônios, assírios, sumérios, todo aquele povo, os egípcios que vêm depois, com a sua noção de imortalidade da alma, das pirâmides, que são verdadeiras tumbas à imortalidade, que eles acreditavam que ali os faraós iriam despertar, e daí o nosso querido Daniel traz a ideia de ressurreição física, que está lá em Daniel 12, e depois vem Jesus, que ele mesmo, depois de enviar todos, Abraão, Isaac, Jacó, as civilizações pré-bíblicas, profetas, ele mesmo vem. Convive conosco, promete um consolador, e depois vem no Pentecoste, ou na Shavuot, como chama em hebraico, e concita de todos nós, através da sintonia com ele, a mudança. E a criação do chamado apóstolo são os enviados dele para disseminar a sua mensagem. Então, tudo é um projeto dele. Pois é, e eu falo assim, eu me sinto glorificada de estar aqui nesse momento, porque é um momento que eu reputo importantíssimo, porque eu acho que cada vez nós estamos falando mais de espiritualidade, mais de Jesus, mais do bem, apesar de aparentar uma violência no mundo,
né, Severino? Eu acho que nós, eu estava lendo, Divaldo dizer, tem muito amor na Terra. Se fala muito de amor, é que ninguém quer divulgar ou se divulga pouco, mas se fala, né? Então eu acho que é um momento importante na nossa vida e eu falo, que bom que eu estou aqui desfrutando disso. Né? Sim, é uma escola para nós também, Isso. é um aprendizado. E quando a gente sabe que tudo está sob o controle de Jesus, a gente não deve temer, o projeto é dele. Pois é. Não é por isso que a gente muitas vezes não entende muitas questões que estão dentro do projeto dele. Mas ele enviou um Moisés sintonizado com o monoteísmo de Abraão, que implantou com os 10 mandamentos recebidos lá no alto do Monte Horebe, que fica na planície do Sinai, com 2.282 metros. Que você foi lá, né? Eu estive lá e recebi uma grande lição, porque quando a gente chega no deserto, a gente absolutamente não tem nada. Né? Mas o céu do deserto à noite é fantástico. É lindo, né? E você descobre também que no deserto não tem nada espiritual, vamos dizer assim, não tem nada material do que a gente espera. Água, árvores, plantas, rio, não tem. Mas tem Deus. Tem Deus, né? Então faz com que o deserto lhe aproxime muito mais de Deus, como o que acontece, nos dá o grande exemplo de Davi, que sendo perseguido, injustiçado, ele entra no deserto da Judéia e ele compõe o Salmo 23, que diz, aqui não tem nada, não tem muita perseguição na retaguarda, nada na frente, eu estou no deserto, mas Deus é o meu pastor. Muito bom, né? Por isso, ele não me faltará, e nunca nada me faltará, porque o texto original nos repõe, Yavé Roi, Deus é meu pastor, Lo é Rissá. Não me faltará. Rissá é o incompleto, a primeira pessoa do futuro do verbo sofrer falta em hebraico. Então é a confiança de Davi que é despertada ali num ambiente que não tinha nada. Não tem lição maior. Todos os grandes vultos foram ao deserto, né? Você vê Moisés foi ao deserto, Jesus foi ao deserto da Judéia. Quer dizer, a história daqueles grandes vultos da humanidade passa sempre para ir a um deserto para reflexão. Isso é muito bom. Agora, uma coisa que eu também tenho curiosidade e que está nesse documentário é um pouquinho sobre Judas. Eu acho que todo ano nós ainda há quem faça aquela malhação de Judas. É uma coisa, todo ano a gente crucifica Jesus. Eu acho, no meu entender, nós tínhamos que mudar um pouco isso, né? Mas será que a gente vai conseguir mudar isso, Severino? Na verdade, já estão mudando as coisas. Foi descoberto lá no Alto Egito um evangelho em copta, que é uma mistura de egípcios com hebraico, com grego, desculpe, que esse evangelho fala de um diálogo de Jesus com Judas, dizendo, durante séculos serás incompreendido, mas no final vencerás. Nos textos originais, em nenhum local, Judas é chamado de traidor. Pois é. É tanto que Jesus diz, faz logo o que tu tens que fazer, que era entregá-lo. E na hora que ele o beija, ele diz, tu me entregas com um beijo, então o papel de Judas foi o mais difícil. Então, por isso que eu considero um grande injustiçado. Pois é. Porque Judas tinha uma visão, vamos dizer assim, político-social, que ele entregando Jesus, ia haver uma revolta. Jesus ia dominar tudo, né? E o povo judeu seria libertado do jugo romano, que era opressor, injusto, cruel com os judeus daquela época. E ele fez o papel mais difícil, porque o projeto era de Jesus, ele tinha que ser crucificado e alguém tinha que fazer esse papel. Por isso que o dele foi o mais difícil. Nós devemos reverenciá-lo como um homem corajoso, é tanto que depois Jesus o vai consolar. Lá no umbral, lá onde Pedro fala que estavam os rebeldes do tempo de Noé, para apoiá-lo naquele momento tão difícil, porque ele é o estigmatizado da ceia e da crucificação de Jesus. Pois é, eu acho que isso precisa mudar, nós precisamos compreender, eu acho que é a falta de compreensão ainda nossa. Na verdade, Jesus deixou a grande frase, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a ideia nossa é despertar um pouquinho da verdade maior para que a gente se liberte. Então nós precisamos mais conversas com o professor Severino Celestino para falar um pouco mais a respeito disso. Se bem que você fala muito, né, sobre a Bíblia e sobre todos esses ensinamentos, né? Mas o documentário tem algo novo, que é a questão dos textos. Os textos são extraídos do original. Então Jesus não chamou ninguém de bem-aventurado,
Ninguém é uma coisa que choca, mas isso não é uma criação minha, eu fui original pesquisar, porque a palavra que Jesus usa como bem-aventurança, que o grego chama de makarioi, que é achirei, não é bem-aventurado, é avançar, ir em frente, não desistir naquele momento de opressão romana. Não responda, não mate o romano, mas sejam perseverantes, que era o ensinamento de Jesus. Sim. Aquele que perseverar até o final, vencerá. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Então, todo o sermão é de exortação a uma certeza no futuro. A uma ação no bem, né? No bem, para conquistar uma bem-aventurança, sim, no futuro. Porque achirei também pode ser bem-aventurado, como está lá no Salmo número 1, que é uma interjeição e não um verbo. No sermão é verbo. No Salmo número 1 é interjeição. Severino, eu ficaria aqui conversando com você muito tempo, mas nós temos que, infelizmente, que encerrar. Dependemos de tempo, né? Pois é, pena, né? Pena. Mas... Na espiritualidade a gente já acha que tem mais tempo, né? Com certeza, né? Mas eu queria agradecer a você a oportunidade de estar aqui na nossa casa, na Rede Mundo Maior. Nós temos um programa já há 10 anos. E dizer a você que está nos assistindo, você cristão, independente de religião, você é convidado a estar conosco, refletindo sobre este Jesus amor, luz, paz, fraternidade, perdão, concórdia, amparo, que é assim que nós, cristãos espíritas, vemos essa luz maior que veio ao mundo, dividiu o tempo e marcou a sua presença conosco, doando amor e perdão para todos que o cercavam. Eu só tenho a agradecer. E se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. E se você quiser assistir a outros programas, você pode acessar youtube.com/TV Mundo Maior ou facebook.com/TV Mundo Maior. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá.